Olá pessoal, meu nome é Renato Guimarães e a disciplina que nós vamos ver aqui é inovação tecnológica. Tá bom? Eu sou professor já há bastante tempo da Estácio, hoje sou coordenador de mídias digitais, sou professor presencial, sou tutor online, ou seja, eu faço bastante coisa aqui na Estácio, né? Vamos tentar. Só falando sobre mim, né? Atualmente coordenador da pós-graduação EAD de Comunicação e Marketing e Mídias Digitais da Estácio de Sá e professor presencial e online das disciplinas ligadas à tecnologia da informação e comunicação. Eu gosto sempre de começar dando uma definição sobre o termo da disciplina que nós estamos ministrando. Nesse caso, inovação tecnológica, né? O que seria inovação tecnológica? É um termo aplicável a inovações de processos e de produtos. É importantíssimo a gente guardar isso aqui, processos e produtos. De um modo geral, é toda novidade implantada pelo setor produtivo por meio de pesquisa ou investimentos e que aumenta a eficiência do processo produtivo ou ainda que implica um novo ou aprimorado produto. Como eu falei, eu trabalho muito com mídias digitais, eu venho do mercado online, trabalhei nas principais empresas de comércio eletrônico do país, estou nesses projetos desde o começo, desde 1999, quando as principais empresas se instalaram aqui no Brasil, empresas brasileiras, e eu já estou nesse projeto há muito tempo. E gosto sempre de citar exemplos de empresas online que eu tenha trabalhado ou nem sempre eu tenho trabalhado. Uma delas é www.floresonline.com.br. É uma empresa que já há muitos anos ganha prêmios pela sua inovação. www.floresonline é um site muito interessante que vende flores. Você marca dia e hora e essas flores vão chegar aonde você mandar elas chegarem. Pode ser em qualquer lugar do país. Pode ser no Acre, pode ser no Maranhão, aonde você quiser, elas vão chegar. E qual foi a grande inovação que ela fez? A ideia foi o seguinte: era uma pequena empresa de Olambra que só vendia para os fornecedores. Olambra é uma cidade em São Paulo que a grande característica dela é que tem muitas empresas de flores. Ela vende flores para o país inteiro. São grandes fornecedores de flores, né? E aí, essa pequena empresa só vendia para os fornecedores. Até que um dia ela pensou, eu vou mudar o meu processo. Eu vou deixar de vender só para fornecedores e vou entregar no país como um todo. Como que ela pensou isso? Qual foi a grande sacada da coisa, né? É lógico que ela não pega e envia flores para qualquer lugar do país, porque se ela fizesse isso, primeiro, ela ia correr o risco de não chegar a tempo, e uma das grandes insatisfações de quem compra online é realmente não receber a mercadoria na hora que ela pediu, né? E aí ela fez o seguinte, ela acertou com floriculturas de todas as regiões para que essas floriculturas fizessem a entrega das flores que estavam sendo pedidas. Então essa foi a grande modificação do processo. Não foi flor, não foi o produto, porque o produto continuou sendo flor. Não houve nenhuma inovação nisso. A não ser que ela bolasse alguma flor nova, uma rosa multicolorida, aí seria a inovação no produto. Mas a ideia não foi isso. A inovação foi no processo. E ela hoje, eu volto a falar, ganha prêmios de inovação há muitos anos. E a grande ideia foi, fechou com parceria com outros empreendedores que aproveitaram essa opção também, e entrega em qualquer lugar do país. E tem mais, além das flores, se você entrar lá no site, você vai ver que você pode também comprar um champanhe, um chocolate, pode agregar ao produto.
Mas volto a falar, a inovação não foi no produto, a inovação foi no processo. Poderia ser no produto, mas não foi. E ela está aí nesse topo, nesse ranking, muito bem sucedida. Então isso é inovação tecnológica. É isso que eu quero que vocês entendam. É se mexer no processo ou se mexer no produto para fazer uma coisa nova. Para, não obrigatoriamente, um produto novo, mas um processo novo. E isso é o que torna a inovação tecnológica, né? Vamos falar sobre os objetivos da disciplina, que é sempre bom nesse começo a gente falar sobre isso, né? Compreender os processos de criação e transferência do conhecimento. A palavra conhecimento, a gente vai falar ela o tempo inteiro, porque é muito importante, né? E de inovação na área de tecnologia da informação e seu relacionamento com o setor produtivo. Identificar as capacidades tecnológicas que devem ser construídas pelas empresas como principais diferenciais competitivos num cenário globalizado, né? Que hoje nós estamos num cenário realmente extremamente globalizado, né? O mundo se tornou plano, ou seja, qualquer pessoa, já nós vamos estar falando sobre isso, qualquer pessoa de qualquer lugar encontra um vizinho que na verdade está do outro lado do mundo, né? A partir da articulação dos conceitos de ciência, tecnologia e inovação. Vamos conhecer os modelos de mudança tecnológica com análise do modelo linear nas suas características, compreender alguns componentes do comportamento empreendedor e inovador, com emprego de métodos e técnicas específicos. Identificar as principais características e estratégias das empresas, né, inovadoras para a compreensão e construção da cultura organizacional. Eu costumo citar muito um escritor que se chama Thomas Friedman, porque ele ficou muito impressionado quando ele fez uma visita a um call center da Microsoft que foi instalado na Índia. Ele, quando chegou lá, o que ele verificou? Que esse call center atendia a qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Isso chamou muita atenção dele. Ele escreveu o livro A Terra é Plana. Por que a Terra é plana? Todo mundo sabe que a Terra é redonda, mas por que a Terra plana? Porque através da tecnologia, todo mundo se comunica com todo mundo em qualquer parte do mundo. Isso fez com que todos se tornem vizinhos. Então eu gosto muito de citar ele e gosto de me basear no livro dele para a gente tocar essa aula, né? Ele fala sobre 3 fases da globalização, né? Primeiro, os países se globalizaram na era dos novos descobrimentos, a era do imperialismo, né? Os países começaram as grandes navegações, deixaram de ficar num local só e passaram a descobrir novos locais, novas civilizações e com isso globalizaram, né? Expandiram a sua nação. Depois é o que a gente chama de globalização 2.0, né? As empresas se globalizaram pela expansão dos mercados internacionais. E aí eu gosto de citar muito a indústria automobilística, né? As empresas automobilísticas começaram a deixar de ser apenas em um local para criar filiais em todo o mundo. Isso fez com que essas empresas começassem a atingir novos mercados. Então é o que a gente chama de globalização 2.0. E a globalização 3.0, que começou lá no ano de 2000, mais ou menos, né, não é mais constituído em torno de países ou empresas, é constituído em torno de pessoas. Ou seja, uma pessoa hoje, com um simples computador, pode fazer uma grande inovação e pode atender a qualquer situação em qualquer lugar do mundo. É simples de entender isso pelos aplicativos que nós estamos vendo aí, né? O aplicativo do Uber, por exemplo. O Uber é uma grande empresa de locação de imóveis, de locação de carros, né? Que atende em qualquer lugar do mundo sem ter
jamais qualquer frota. Então essa é a ideia da globalização 3.0. Não é mais... A grande verdade da globalização 3.0 é que existem empresas hoje que são muito maiores do que países. O Google, ele tem uma arrecadação muito maior do que vários países, não só da África, de vários países em todos os lugares do mundo. Então as empresas cresceram muito, e não tem mais essa ligação. Não é uma empresa americana, não é uma empresa inglesa, é uma empresa globalizada. Alguns fatores que levaram a esse achatamento, né? A queda do mundo de Berlim e principalmente os computadores compatíveis com PC, né? Começaram a se tornar um produto de mercado de massa. Muita gente não acreditou nos PCs, né? No começo, o que nós tínhamos eram grandes mainframes, né? Grandes computadores enormes que ninguém podia ter numa casa, era só grandes empresas. A própria IBM não vendia esse equipamento, ela só alugava esses equipamentos e as pessoas não tinham acesso a uma tecnologia globalizada, né? A partir do advento do PC, que começou a ser um computador portátil, é que aí sim as pessoas tiveram acesso a essa tecnologia, até porque antes a tecnologia era muito ligada a quem era do setor de informática. Por quê? As próprias linguagens de programação eram bastante complicadas. E a partir do momento do PC, começou a se simplificar isso. Eles começaram a entrar nos lares. Claro que um pouco depois começaram a entrar no lar, começam com preço, como qualquer produto, né? Começa com preço alto e o produto vai entrando em escala de produção, o produto vai diminuindo de preço, né? Em 1995, a Netscape abre seu capital na Bolsa de Valores, iniciando o ciclo do apogeu e queda das empresas.com. Com a expansão da internet, ocorre um investimento de cerca de $1 trilhão em cabos de fibra ótica, uma enorme capacidade de conexão que fez Rússia, Índia, Estados Unidos vizinhos de porta. A Netscape foi o primeiro navegador que facilitou a vida de quem utilizava a internet, ou seja, de procurar o que você queria na internet. Era um navegador. Você conseguia interpretar as páginas e conseguia enxergar isso, porque senão era tudo digitação de código. Eu volto a falar, era para quem era da área de tecnologia. Quem não era da área de tecnologia não conseguia enxergar nada. E o Netscape fez essa grande mudança. E mesmo fazendo essa grande mudança, essa grande inovação, ele se perdeu no espaço e tempo. Porque uma empresa só se torna competitiva se ela continuar inovando. Achar que uma vez que inovou é suficiente, realmente ela perde competitividade. Ela perdeu espaço para o Internet Explorer. Hoje, você praticamente não vê mais o Netscape. Ele ainda existe, mas menos de 1% das pessoas usam esse tipo de navegador. E ele foi o primeiro. Podia estar até hoje aí, mas é o que eu falo. Não se inovou, não continuou com inovação, parou por aí. Deixou de existir. Isso, o Netscape é apenas um dos exemplos. Existem vários outros exemplos que a gente vai dando conforme as aulas vão ocorrendo, né? Meados dos anos 1990, os softwares de automação de escritório e a interoperabilidade facilitaram a troca de informação e reduziram as barreiras para a colaboração. E aí vem aqueles softwares, não só esses de automação, mas um pouquinho antes disso, vieram os softwares, os sistemas operacionais que passaram a gerar uma interatividade do usuário com a máquina. O famoso, primeiro veio o DOS e logo depois veio o Windows, né? O Windows foi o facilitador de uma interatividade do homem com a máquina. Antes disso, eu volto a falar, linha de código. O programador conseguia fazer. Nós, meros mortais, certamente não conseguimos fazer nada. As linguagens super complicadas, né? Linguagem de máquina, linguagem assembly,
Cara, era muito difícil, só pessoas realmente capacitadas. E o Windows fez essa quebra de paradigma, né? Ele mudou isso, ele criou uma interatividade de qualquer usuário com qualquer máquina. Depois disso veio o upload, né? Que é a capacidade dos indivíduos de enviar conteúdos pessoais para qualquer lugar e de qualquer lugar, usando blog, open source, né? Podcasting, Wix. Isso aí tudo mudou a nossa vida. Tem outra coisa que aconteceu, que é a cadeia de fornecimento. Isso aqui, o Walmart foi o precursor disso, né? O Walmart se tornou um grande atacadista, varejista, que conseguiu unir toda a cadeia dele através do Walmart Faz. Conseguiu unir toda a cadeia dele através de tecnologia, de sistemas e com isso nunca faltava nada para o cliente. Tem até uma passagem engraçada que sobre o Walmart, e quem falou isso foi o presidente do Alibaba, né? Alibaba fala o seguinte: o Walmart foi o grande precursor disso. Mas hoje o Walmart, para crescer, precisa fazer o quê? Grandes armazéns para poder montar, guardar os produtos dele. Eu, para crescer, preciso só de mais 2 servidores. Porque o Alibaba não tem produto em estoque. Ele é um grande marketplace, né? Um grande mercado onde pessoas, empresas vendem para usuários comuns. Isso é muito interessante, né? Depois vem a informação, né? Que é o que o Google faz, ou que as pessoas fazem usando o Google. E aí fica sempre aquela lembrança. Tudo bem, realmente o Google tem muita informação, mas essas informações têm que ser filtradas. Porque o Google não gera uma linha de informação. Ele simplesmente utiliza aquele famoso CGU, né? Conteúdo gerado pelo usuário. Ele só organiza aquilo que é gerado pelo usuário. Então a gente tem que estar sempre com muito cuidado com o que a gente lê no Google. E atualmente a telefonia móvel, né? A telefonia móvel está superando a cada dia. Telefone hoje telefone fixo já é coisa praticamente do passado, né? A telefonia móvel barateou muito, os serviços também baratearam. Aqui no Brasil ainda é muito caro, mas baratearam perto do que era no passado e provavelmente ainda vai baratear muito mais. Mas hoje a telefonia móvel é o que a gente tem de muito moderno e que funciona perfeitamente, né? É o futuro, né? Com certeza. A evolução econômica é aquilo que a gente já ouviu falar milhares de vezes, né? Lá na era agrícola, quem tinha o poder? A terra. Depois, na era industrial, quem tinha o poder? O capital, quem tinha dinheiro. E na era da informação, quem tem o poder? Quem tem informação. E que essa informação vire conhecimento. Porque informação por si só, a informação passa. Se você não tiver aquela informação no momento certo, na hora correta, não vai te adiantar também muito, não. A informação passa, o conhecimento fica. Então você tem que transformar sempre informação em conhecimento. Quem tem conhecimento tem poder. Era da informação. A sociedade de conhecimento pressupõe uma mudança de cultura e essa mudança se reflete nas organizações. O valor vem do compartilhamento e uso de informações, diferente da época industrial, que realmente o poder ali era o capital. O grande exemplo da era industrial é as empresas automobilísticas, que o modelo fordista, né? E hoje não. Hoje o conhecimento realmente é o grande capital das empresas. E esse conhecimento, só para colocar uma coisa para vocês, esse conhecimento está em quê? Está nas pessoas. A empresa tem que saber aproveitar, a gente vai estar falando muito sobre isso, mas esse conhecimento está nas pessoas. A empresa tem que saber aproveitar esse conhecimento, que é o conhecimento que a gente chama de tácito, né? E esse conhecimento precisa ser
compartilhado por outras pessoas que vão ter outros conhecimentos também, conhecimentos tácitos, e isso vai se tornar talvez um grande produto novo, talvez uma grande mudança nos processos. Então, nas pessoas está realmente o conhecimento das empresas, e a empresa precisa aproveitar. Como funciona a economia do conhecimento? Vamos comparar ela com a sociedade industrial. Na sociedade industrial, quanto mais eu gastar, menos eu tenho. Por exemplo, o petróleo. Quanto mais eu extrair o petróleo do chão, menos petróleo nós vamos ter. Na sociedade do conhecimento, quanto mais eu gastar, mais eu vou ter. Parece estranho, mas é a realidade, né? Por exemplo, aulas de troca de experiência, publicar um livro, ou seja, você não vai perder esse conhecimento. Você aumentou o teu conhecimento exatamente quando você criou uma aula, porque você tem que preparar essa aula e, bem ou mal, você está sempre aprendendo. Então, isso você nunca vai perder, esse conhecimento. Vamos ver mais um pouco. Na sociedade industrial, quando alguém vende um bem, perde a posse dele, sem dúvida. Se você vendeu um carro, você perdeu a posse dele. E na sociedade do conhecimento, quando vendemos um bem, não perdemos a posse do conhecimento, né? Por exemplo, o software. Quando você desenvolveu um software, você teve todo aquele conhecimento para desenvolver o software. E você não perdeu, mesmo tendo vendido esse software, porque esse software é o produto que foi gerado daquele seu conhecimento. Aqui nós temos a imagem de um eletrocardiograma, né? Quando a gente olha para esse eletrocardiograma, a gente não consegue, eu pelo menos não consigo interpretar absolutamente nada, né? Ou seja, precisa de conhecimento, um cardiologista olha para isso aí e eu garanto a você que ele sabe do que ele vai falar. Eu posso te falar de um caso pessoal. Eu fui ao meu cardiologista, ele fez um eletrocardiograma e em um momento lá no final do eletrocardiograma ele falou: opa, Renato, tem alguma coisa errada aqui. Eu olhei para aquilo, não entendi absolutamente nada, mas a gente tem que confiar em quem tem o conhecimento. E aí ele falou, fez outros testes, eu falei, aí olhou os testes e ele falou: Renato, os testes estão tão bons, os outros testes estão bons, mas vamos dar uma olhadinha mais a fundo por que o eletrocardiograma deu isso? E batata, me pediu um teste que se chama cateterismo, né, para olhar as minhas veias como estavam. Quando ele fez esse teste, quer dizer, ele não, na verdade eu fui em um outro local, um laboratório, para fazer esse teste, e simplesmente eu tinha veias que estavam 90% entupidas. E ele conseguiu descobrir através dessas linhas que vocês estão vendo aí, que a gente não consegue entender nada. O que aconteceu? Eu hoje poderia estar dando essa aula aqui para vocês, cair desmaiado e ia ser a primeira vez que vocês iam ver um professor morrer na frente de um vídeo, né? Era a primeira vez que isso ia acontecer. E ia morrer certamente 90% de entupimento. E aí ele me passou um formato, me passou para um outro médico que fez uma cirurgia de coração. Na verdade, eu coloquei 5 stents. Eu não tinha só um entupimento, não. Eu tinha um entupimento que era o maior, que era de 90%, tinha 2 entupimentos de 70% e mais 2 entupimentos de 50%. Então, hoje eu tenho 5 stents dentro de mim. Ele falou: Renato, você deixou, a tua corrente sanguínea deixou de ser virgem, né? Agora você está com stent. Nunca senti nenhuma dor, nada que eu possa dizer a vocês: olha, eu senti uma dor no coração, não falei nada para ele. Ele viu através do eletrocardiograma. Isso é o quê? Conhecimento. Ele salvou minha vida exatamente porque ele tinha conhecimento. E aí vem a ideia de dado, informação e conhecimento, né? Quando você olha para o eletrocardiograma, na verdade foram dados que foram saindo aqui. Esses dados sozinhos não queriam dizer nada, mas quando eles foram organizados, eles viraram uma informação. E o médico usou do conhecimento dele, através dessa informação, para salvar a minha vida. Por isso o conhecimento é tão importante e é fundamental.
E o que é conhecimento, né? Um conjunto de argumentos e explicações que interpretam um conjunto de informações. Pode ser entendido como informação associada à experiência, intuição e valores. Existem dois tipos de conhecimento: o tácito e o explícito. O explícito, que é o mais simples da gente entender, né? O explícito é aquele que como o nome diz, é explícito. Ele é adquirido principalmente pela informação, quase sempre pela educação formal. Ou seja, você lê um livro, você está lendo aquele conhecimento explícito. Você lê um relatório, você está lendo aquele conhecimento explícito, né? Está documentado em livros, manuais, bases de dados, etc. Conhecimento explícito é aquele que pode ser seu, que pode ser ou será registrado. Ele tem que ser registrado, né? Seja em computadores, manuais. Ele é o único que pode ser registrado, porque o tácito é aquele que nós temos em nós, conhecimento do ser humano, né? E pode ser facilmente processado, transmitido ou armazenado, né? E o tácito já é algo pessoal. Sabe, quando você chega lá na empresa e você conhece os empregados e aí falam para você, pô, aquele fulano lá, é o cara aí que é o móveis e utensílios da casa, ele conhece absolutamente tudo. Como que ele adquiriu esse conhecimento? Ele tem esse conhecimento de forma tácita, ele guarda esse conhecimento com ele, mas é importante compartilhar. O conhecimento tácito, sem ser compartilhado, não adianta muito para a empresa. A empresa tem que estar sempre estimulando os seus funcionários a utilizarem o conhecimento tácito. Isso aí é fundamental, porque senão é importante que a equipe sempre todos tenham o mesmo tipo de conhecimento. Isso é muito importante. Para quê? Para unificar, para homogeneizar o conhecimento. Isso é fundamental. É formado dentro de um contexto social individual. Não é propriedade de uma organização ou de uma coletividade. Conhecimento tácito é aquele contido e decorrente das ações, experiências, emoções, valores ou ideais dos indivíduos, né? E aqui tem uma figura da transferência do conhecimento que eu gosto muito, né? Que é mostrando aonde você começa, lá no conhecimento tácito, né? Você olha ali e vê, é uma socialização. Às vezes você está num bebedouro ou numa conferência, você olha a ideia do bebedouro. Uma criança está num parque de diversões, vai lá e utiliza o bebedouro. A outra criança estava aqui, não sabe utilizar o bebedouro, ficou olhando o que aquela criança fazia. E aí descobriu que ela utilizou no conhecimento tácito, ela certamente não sabe o que é isso, mas ela, observando ele, chegou lá no bebedouro e conseguiu beber a água. No caso de uma conferência, as empresas usam muito isso, né? Não podem mandar todos os funcionários numa conferência, mandam o funcionário. E depois, com o conhecimento tácito que ela aprendeu, ela vai o quê? Compartilhar essas informações com os outros funcionários. Depois vem a externalização, né? A partir do momento que você tem esse conhecimento, você vai escrever um relatório. E aí, fez o quê? Você vai passar essa informação para outros, né? Depois, o que a gente chama de combinação. Na próxima aula a gente vai falar bastante sobre isso. Hoje eu estou dando só uma prévia, né? A combinação envia um relatório pelo correio eletrônico. Quando você está enviando esse relatório, você está tornando isso de tácito para quando você escreveu o relatório, você já está tornando isso explícito, né? E depois a gente chama de internalização, né? Que quando forma uma opinião sobre esse relatório. Aí nós voltamos para o tácito, porque não obrigatoriamente a opinião que você tem é a mesma opinião que eu tenho. Eu externalizei o meu conhecimento tácito e você internalizou ele de uma forma diferente. Ou você compreendeu diferente, ou você compreendeu a mesma coisa que eu, ou você compreendeu, tirou proveito daquilo de uma forma
diferente. Isso é bastante interessante, né? Então, a transferência do conhecimento é a base para a criação e gestão do conhecimento, e os sistemas de informação é que vão proporcionar meios adequados para suportar esses modos, né? Os modos de socialização, externalização, internalização e combinação. Essa é a ideia que a gente tem que ter sempre em mente. Mas na próxima aula a gente vai esmiuçar isso bastante. Agora eu queria colocar aqui para vocês um pequeno vídeo que fala de informação e conhecimento. Então vamos ao vídeo. Bom, então é isso. A mensagem que tem que ficar desse vídeo é a seguinte: a informação passa, o conhecimento fica. Então, conhecimento é o que nós temos de mais importante. Um abraço e até a nossa próxima aula.